Bom, pessoal, vamos então iniciar a aula de diagrama de manfletor e força cortante. A melhor forma da gente explicar, como construir um diagrama de manfletor e força cortante é dando um exemplo. Então, eu tenho aqui uma viga que está biapoiada, que eu tenho um apoio fixo no ponto A, distância de 1 metro, tem uma carga de 10 N sendo aplicada, mais 1 metro, e eu tenho um apoio móvel B. Então, como que a gente vai resolver? Como nós vamos desenhar o diagrama de manfletor e força cortante, Antes de mais nada, só para explicar para vocês, o diagrama de momento fletor faz com que eu consiga visualizar, ao longo de toda essa viga, como que o momento está distribuído. Então, eu consigo ver aonde é o meu maior momento fletor. Fletor por quê? Porque é de flexão que está acontecendo aqui. Essa força de 10 N vai gerar uma flexão na barra, aqui na viga. Tá? E também a força cortante eu vou conseguir visualizar ao longo da viga qual que é a intensidade da força cortante. Então, eu saberei, por exemplo, onde que está sendo mais solicitado nessa viga e onde que eu tenho que tomar mais cuidado que ela pode falhar, que é justamente onde eu tenho as maiores cargas de momento fletor e força cortante. Ok? Então, o primeiro passo é o quê? É pegar esse elemento e, por meio das equações de equilíbrio, determinar as reações de apoio. Mas para determinar as reações de apoio, eu preciso fazer o quê? O diagrama de corpo livre, que é uma simplificação do que a gente está vendo ali, ou seja, visualizar as reações. Então, no ponto A, como é um apoio do tipo fixo, vou ter uma reação em AY, na direção Y, e em AX. Não tem momento de reação, por quê? Porque não é um engaste. Lembrem dos conceitos de reações, E aqui eu tenho um apoio móvel no B. Então, só vou ter o quê? Reação na direção Y, porque não tem nenhuma restrição aqui na direção X, como ocorre no apoio A. Bom, logo a somatória das forças em X é igual a zero. Só vou ter AX. Todas as demais forças estão na vertical, na horizontal só tenho AX. Então na direção X é só zero. E aí quando eu faço de Y, eu vou ter o quê? AY positivo, que está para cima, BY positivo também, e o 10 N para baixo, Lembrando que eu assumi que é para cima aqui, positivo AY e BY. Caso o meu resultado final dê negativo, quer dizer que eu adotei então sentido contrário. Então não se preocupe com isso, Então eu tenho AY mais BY menos 10 igual a zero. Isolo AY do AY e BY, Vai ficar AY mais BY igual a 10. Só que aqui eu tenho o quê? Duas incógnitas, aqui a lógica está a solução, mas só para explicar a lógica, Aqui tem AY mais BY igual a 10, não tem como resolver, então eu tenho que fazer mais uma equação, que essa aqui é a somatória de momentos igual a zero. E eu escolhi aqui o ponto A, Como referência. Opa, voltando. O ponto A como referência. Então eu vou ter o que? Olha, menos 10, porque ele vai girar nesse sentido, que é o contrário, Regra da mão direita, pessoal? 10 newtons vai gerar uma rotação aqui, o positivo está nesse sentido, então aqui é menos 10 vezes a distância, e o BY vai gerar nesse sentido aqui, vai rotacionar nesse sentido. Então é mais BY vezes a distância 2 igual a zero. Fazer essa conta isolando BY, BY vezes 2, menos 10 vezes 1 passa para lá, fica 10. BY igual a 10 dividido por 2, BY igual a 5. Se eu jogar para cá, a Y vai ser 5 também, Faz sentido, pessoal? Porque ele está exatamente no meio, 1 metro para cá, 1 metro para lá, 5 newtons, 5 newtons, ok? Então, na verdade, isso aí não é muito complicado a gente visualizar, o que está acontecendo. Então, tenho 5 newtons de reação no ponto A e no ponto B. Finalizei o primeiro passo. O segundo passo, pessoal, é pegar o teu problema, e esboçar um diagrama, que é um gráfico, na verdade, em função de x, a distância, ao longo da viga, vezes que no eixo Y seria a força cortante, aqui o momento fletor, ok? E aí eu faço aqui já o desenho, olha, não considero mais ponto A e B, mas já coloco 5 newtons para cá e 5 newtons para cá. Por quê? Porque eu já estou considerando as reações de apoio que foram calculadas, Já estou atualizando o problema com base no primeiro passo. Feito isso, para o diagrama de força cortante, a gente vai determinar a intensidade na extremidade esquerda, conforme a seguinte convenção de sinais, Então, aquela intensidade que eu digo aqui na parte aqui, se é positiva ou negativa, ele vai seguir o quê? Vai seguir isso aqui. Se estiver para baixo no meu corte, a força cortante é positivo. Olhando daqui, como se tivesse feito um corte, E olhando para essa direção, Se for o contrário, é negativo. Lá, quando a gente for calcular, vocês vão entender melhor o que é o positivo e o negativo, Então, o quarto passo agora, que vai fazer a gente entender melhor essa convenção de sinais, é o que? Eu vou fazer os cortes ao longo da viga entre as reações de apoio e as forças externas, de forma a determinar as forças internas entre esses pontos, Ou seja, eu tenho aqui as reações de apoio e a força externa. Então, entre essas forças, reação de apoio e
externa, faço um corte. E depois eu tenho aqui também, né? Entre a força externa e reação de apoio, outro corte. Para descobrir quanto que está atuando de força interna aqui e força interna aqui, ok? Bom, feito isso aqui, né? Faço um corte aqui, tem esse corte. Eu tenho 5 newtons que permanece aqui. Tem um Fy e um Fx aqui, que são as possíveis forças, né? Que estariam atuando aqui em termos de forças. Não estou entrando em momento ainda, tá, pessoal? Momento eu vou entrar no momento vetor. Mas eu estou pensando só nas forças por hora, tá? Momento não é necessário agora porque é um outro esquema, né? Não é igual aquele exercício de forças internas. O que eu quero fazer é o diagrama de força cortante. Então, eu só me interessa a força cortante. Então, feito isso aqui, pessoal, somatória de Fx igual a zero, né? Porque não tem nenhuma outra força aqui. Mas espera aí, não tem nenhuma força? Não, por quê? Porque quando eu fiz o cálculo aqui de Ax, era zero. Então, eu não preciso colocar Ax lá, tem uma reação aqui, porque... Não, o Ax já deu igual a zero, então ele não vale nada, é zero. Então, tá certo aqui, então somatória de Fx igual a zero. Só vou ter Fx, então a reação aqui vai ser zero, né? E o Fy, né, vai valer quanto? Fy, que vai ser a minha cortante, né, no caso, vai ser o quê? Mais 5 para cima, mais Fy para cima, que eu adotei, igual a zero. O Fy vai ser igual a menos 5 newton. Então, na verdade, o sentido correto não é para cima, mas é para baixo. E aí, quando eu olho para a minha convenção de sinais, olha aqui, ó, o meu corte aqui, né, esse lado que eu estou vendo, ele não está para cima, está para baixo. Que é isso aqui, ó, o corte para baixo. Então, é positivo. Se eu estivesse cortando daqui para lá, teria que ver desse lado aqui, né? Então, está correto aqui é o quê? É positivo. Então, a minha força cortante aqui é 5 newtons positivo, tá? Por isso que eu coloco um positivo aqui. Bom, faço outro corte agora, né? Avançando aqui, para essa parte aqui. E aí eu posso tanto, né, pessoal, olhar para esse lado como para esse lado, tá? Eu vou olhar para esse lado, tá? Mais complicadinho, para a gente ter uma ideia. Eu tenho 5 newtons que já estava estabelecido, 10 newtons para baixo, e eu adoto Fy para cima aqui, tá? Então, com isso eu tenho Fx, né, novamente, vai dar igual a zero, porque não tem nenhuma força na direção x. Então, Fy vai ter o quê? 5 positivo, menos 10, mais o Fy aqui igual a zero. Vai ter menos 5 mais Fy igual a 5 newtons. Aqui deu positivo. Então, o sentido tá certo está para cima. Só que sentido para cima certo quer dizer o quê? Ó? Isso aqui, ó, sentido para cima certo é negativo. Então, a minha força cortante entre 5 newtons a 10 newtons, aqui nessa primeira parte, era 5 newtons positivo. E daqui para cá ficou 5 newtons negativo. Então, no meu diagrama de força cortante, eu vou ter isso aqui, ó. Ele vai começar 5 newtons, quando chega no ponto da aplicação da carga de 10 newtons, ele cai para menos 5 e vem para cá e zero. Repare que a diferença aqui, ó, é exatamente o que? Um valor em módulo de quanto? De 10 newtons, que é o efeito de 10 newtons aqui. E aqui, qual que é o efeito? É o efeito da reação, tá? A reação de 5 newtons fazendo efeito nessa região. Então, minha força cortante, qualquer ponto aqui, vale 5 newtons. Quando eu passo desse ponto em diante, vira menos 5 newtons, tá? E aí depois ele zera, né? Porque não tem mais viga, aqui também é zerado, porque não tem mais viga, tá? Então, isso é o diagrama de força cortante. Então, nesse caso, eu já posso perceber que tanto, né, em uma região como a outra, a intensidade da força cortante só muda de sinal, mas é de 5 newtons, tá? Então a máxima força cortante atuando aqui na viga é de 5 newton. Bom, vamos lá. Agora para o diagrama do momento interno, né, o que a gente faz, né? Nos pontos de extremidade da viga, tá passando um pássaro aqui, né? No ponto interno, calcular o momento interno nos pontos das extremidades da viga e onde a força externa está sendo aplicada. Então, olha, nas extremidades eu já sei que o momento é nulo. E a convenção de sinais que eu vou adotar é essa aqui, tá? Positivo para cá, né, quando a viga tender a fazer isso, e negativo quando a viga tender a fazer isso. Então, se vocês lembrarem aqui, parece um smile, né? Um sorriso positivo e aqui uma cara triste, né? Negativo, tá? Só para vocês terem uma dica aí, né, para entender. Então, quando vocês olham para cá, olha o que acontece, né? Eu vou adotar que fiz o corte ali exatamente onde está passando a força de 10 newton. Então, a distância aqui é 1 metro, né? Até o apoio fixo. Então, eu tenho aqui um momento C que eu não sei quanto que vale. E faço aqui, né, a equação de equilíbrio para definir. Somatória de momentos em C igual a zero, né? Eu tenho um MC, que eu adotei como positivo, não sei quanto que vale. Aí, o 5, né, ele vai tender a girar ao contrário do sentido anti-horário, ou seja, do sentido horário. Então, vai dar 5 vezes 1 negativo igual a zero. Aqui vai ficar MC menos 5 igual a zero. 5 passa para lá, fica 5 newtons, né? Então, deu positivo, meu sentido está certo.
E quando eu olho para cá, ó, ele tende a fazer isso. Então, pela convenção de sinais, esse momento 1.7, 5 newtons positivo, tá? Então, olha, como a gente definiu que nas extremidades é zero, certo? Por causa dos apoios. Então, ele vai aumentar de forma linear até 10 newtons, atingindo 5 newtons, e depois ele volta a cair para zero. Então, repare que aqui, né, eu tenho o quê? Eu tenho um aumento gradativo e depois uma redução. Onde que está o meu pico de momento? Exatamente aqui no meio, 5 newtons. Então, onde que pode quebrar? Em termos de cisalhamento, ele é igual em toda a viga de 5 newtons, né? Só muda o sentido. Mas em termos de momento fletor, vocês podem perceber, né? O ponto crítico é exatamente onde? No meio. Porque você tem o maior momento fletor 5 newton metro. Ok? Faz sentido, né, pessoal? Porque a carga está sendo aplicada bem no meio. Agora, se a gente aumenta o número de forças e tudo mais, obviamente, né? O problema fica um pouquinho diferente, a gente vai ter outras variáveis, tá? Então, é isso que vai ser dado como um exercício para vocês, né? É tentar enxergar, né, com mais forças atuando aí no sistema, tá bom? Espero que tenham entendido. Muito obrigado e bons estudos e fiquem em casa.